Colocar a mala, porque eu ainda vou pregar hoje, em 2 horários na madrugada. Aí me acompanhando está o Anderson, que é o meu secretário, pastor Daniel, lá de Campinas, Assembleia de Deus, pastor Paulinho, e o Everaldo, que é esse jovem cantor aí. Daqui a pouco ele canta. Ele é barulhento para valer. Ele tem cara de japonês, mas é... Está preparado aí, Everaldo? Então, daqui a pouco você canta. São bem-vindos? Amém? Obrigado pelo carinho e a receptividade. Quem trouxe a Bíblia, erga a espada do Senhor. Olha aí, coisa boa, né? Vamos abri-la no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 20. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 20. Versículo 1 a seguir, que diz assim: o rei da Síria, Ben-Hadad, juntou todas as suas forças de guerra, junto com ele 32 reis e cavalos e carros que havia com os seus. Tão somente ele subiu e cercou a cidade de Samaria e pelejou contra ela. Enviou à cidade mensageiro a Acabe, rei de Israel, dizendo: Acabe, assim diz o rei Ben-Hadad: a tua prata, o teu ouro, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meu. Respondeu então o rei de Israel, dizendo: conforme a tua palavra, ó rei Ben-Hadad, até eu sou teu, e tudo quanto tenho. Tomaram mensageiro a tornar o rei, dizendo: ainda que eu te mandar dizer, tu me has de dar tua prata, teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Todavia amanhã, por esta hora, enviarei os meus servos a ti, esquadrinharão a tua casa, a casa dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos meus olhos, eles meterão a mão e trarão para mim. Amém? Este capítulo de número 20, do primeiro livro dos reis de Israel, ele conta uma história que é um pouco triste quando se trata de inimigos querendo tomar o que é nosso. Por quê, pastor? Israel sempre, desde que saiu do Egito, nunca teve paz permanente na sua existência. A paz que eles tinham era uma paz interior. Era 10 anos de paz, 15 anos de perseguição, 30 anos de paz, 40 anos de perseguição. Por quê? Deus deu a Israel 3 grandes promessas. A primeira promessa: vocês serão grandes, serão fortes, multiplicarei vocês como estrela do céu e areia da praia. Nesta primeira promessa de Deus, que é chamada promessa absoluta, a grandeza, o sucesso, a plenitude que Deus daria a Israel, haveria de incomodar gregos e troianos, de longe e de perto, pois sucesso de alguém incomoda quem não tem sucesso. Fama de alguém incomoda quem não tem fama. A glória de alguém sempre vai incomodar quem não tem a glória. Isso é inadmissível, mas acontece. A segunda promessa de Israel foi a fartura da terra. O óleo, o orvalho, a plantação, a semente, o celeiro, a fartura material. Morando em vale, habitando em deserto,
habitando em lugares de rochas ou em plantis verdejantes, era independente. Aonde Israel colocasse o pé, o que de ruim tinha saía, e o que era ruim se tornava bom. De tal maneira que a evidência deles no deserto, ao longo de 40 anos, Deus mostrou que quem tem a bênção não tem lugar ruim. Aonde ele pisa, vira oásis no seu caminho. A terceira promessa de Deus para Israel é a segurança da posteridade, dos filhos, das filhas, das mulheres, do ouro e da prata. Israel passa a ser um homem, de um homem, uma família, de uma família, uma tribo, de uma tribo, uma nação, de uma nação, um reino sacerdotal. Se torna o povo mais rico do mundo, tendo a bênção de Deus sobre si. Reinos que já existiam em volta de Israel o invejavam, tinham ódio deles, queria matá-los, queria prender os filhos, roubar as filhas, tomar o ouro, tomar a prata. Desejaram até possuir suas próprias terras, achando que tinha algum segredo deles morar em um lugar e ser tão abençoado. Deus faz essas três promessas se tornar real. Inimigo não quer o que não presta. Inimigo não procura coisas mais ou menos. Quando o inimigo passa a querer tomar, roubar, usurpar para si o que a ele é desejoso, entenda, inimigo só quer o que é bom, só quer o que é de melhor, só quer o que a ele encanta os olhos e que a ele enriquece o seu futuro e o seu presente. O que é ruim, ele não quer. O que é mais ou menos, ele também não se interessa. Inimigo trabalha com duas ordenanças, ou tudo ou nada. Israel tem esses dois caminhos, ou tudo ou nada. O tudo de Israel, você vai ter filhos, filhas, mulheres e homem. Você vai ter prata, terra, animais e bem. Você vai ter o ouro, as joias e a fertilidade das filhas de Israel. A Bíblia diz que um homem por nome de Ben-Hadad, assim como o faraó e outros tantos odiavam Israel e queria esse povo para si, esse homem, ele é um homem inteligentíssimo, articulador, político, tem uma habilidade verbal para persuadir pessoas a si formidável. A ideia do rei Ben-Hadad é simplesmente tomar conta daquilo que não pertence a ele. Ele não quer muito, entenda, olhe para mim, ele não quer muito, ele só quer tudo que Israel tem. Ele é interesseiro, ora. A Bíblia diz que, conhecendo a Israel, então ele vai preparar uma força política e uma força de armamentos pessoais. Inimigo examina o solo. O inimigo estuda território. O inimigo, ele se prepara para atacar. O próprio Jesus disse isso, que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Por quê? Os filhos das trevas não trabalham por fé. Eles trabalham pela realidade, pelo que é concreto, pelo que ele vê, pelo que ele conhece, pelo que ele entende. Os filhos da luz tentam trabalhar muito por fé. E a fé é um firme fundamento. Isso quer dizer que nem todos vão atingir o ápice da fé. Quando não conseguem atingir o que quer, aí põe a culpa em Deus, põe a culpa em Jesus, diz que Deus não viu, que o Senhor não ama ele, e não é nada disso. Faltou simplesmente um fundamento chamado fé. Por quê? Disse Jesus, quem tem fé, tudo consegue. De tal maneira que ele utilizou uma palavra para Marta. Marta, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Nesse momento, o rei Ben-Hadad não vai atacar por fé. Aqui não existe fé. Existe ação e uma atitude estudada. O que é que ele faz? Ele vai utilizar a ciência. Para que utilizar a ciência? Descobrir caminhos que ninguém nunca passou. Dentro da ciência, forma-se conhecimento. Atacar em pontos estratégicos para desarmar o adversário que é contra mim uma ameaça. 3. Ele tem sabedoria.
ele não quer nada de outras nações. Ele quer algo de um povo que é escolhido e separado por Deus. Pois o que esse povo tem incomoda. O que esse povo possui provoca inveja. O que esse povo adquiriu deixa qualquer um perturbado para adquirir. Deixa eu trazer para os dias atuais, ok? Vamos lá. O rei Ben-Hadad vai fazer aliança com 32 reis. Ou seja, 32 líderes da ONU no tempo dele vão estar aos seus pés. Por quê? Ele tem o maior exército da terra. A patrulha do rei Ben-Hadad chega a 45 mil homens. Juntando 32 reis, ele vai chegar a 145 mil homens. Agora entenda, esses homens que ele vai juntar do seu lado, o menos inteligente sabe entrar e sabe sair. As suas armas são preparadas. Eles têm articulação de emboscada. Os homens que o rei Ben-Hadad convocará para fazer parte do seu quartel, da sua guarnição, conhece monte e conhece vale. Principalmente as guerras sobre o vale. Segundo Deus, Deus tem que preparar um caminho para desarticular as artimanhas do adversário. Escute, o inimigo não tem pressa. O inimigo é paciente. O que interessa ao inimigo é cedo ou tarde destruir o que é de Deus. Pois ele tem que descansar dizendo: demorou, mas eu consegui destruir. Demorou, mas eu consegui arrancar. Demorou, mas eu consegui abater. Demorou, mas eu consegui tirar ele de linha. Por isso que ele é paciente. Em cima da paciência dele, ele trabalha de 1 a 100 anos. O que interessa para ele é um dia vencer, nem que seja uma vez só. Quando ele prepara todos os seus homens de guerra, ele chama o escrivão e ele diz assim ao mensageiro número 1: escreve o que eu vou dizer. O escrivão então abre os ouvidos e diz: fale-me. Ele diz: escreve uma carta para o rei Acabe, rei de Israel, Samaria. Coloca aí: assim diz eu, o rei Ben-Hadad, Acabe, a tua prata é minha, o teu ouro é meu, as tuas mulheres também são minhas, e os melhores dos teus filhos também são meus. Quando o escrivão escreve, chama-se o carteiro, e ele diz assim: entrega isso ao rei de Israel. Vamos ver a reação dele. Quando Acabe pega a carta, que ele tem que pedir para alguém ler diante dos anciãos, e lê a carta, naquele momento Acabe fica pálido, a sua força desaparece, os joelhos se desconjuntam e batem um no outro, o sangue do rosto é infiltrado na carne e nos nervos, ele fica tremendo os dentes, de tal maneira que ele diz assim ao seu escrivão: escreve agora também, que eu vou dar a resposta ao rei Ben-Hadad. Quando os anciãos pensou que ele ia dizer assim: eu não me entrego, eu não me vendo, não estou com medo de você, vou lhe encarar, você não entra em Israel, eu não dou o que é de Deus. Ao contrário, ele diz ao seu escrivão: escreve aí: assim diz eu, o rei Ben-Hadad, não somente a prata, não somente o ouro, nem as mulheres, nem os melhores dos filhos, mas até eu e tudo que eu tenho na minha casa também será teu. Quando Acabe diz que vai se entregar, o povo de Israel fica desconjuntado. Por quê?